Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Tinha muito a comemorar. Vai vendo, sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de... Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na Rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pela Rádio UFMG 104,5 FM e também na internet www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Marcelo D2. Sou Ronaldo. Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, 9 é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro. O artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. E você, ouvinte torcedor do Óbvio Ululante, pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui com a gente, nos estúdios da Rádio UFMG, a Marina, o TJ, o Tio Fio e também o Leandro. Pessoal, boa noite, é um prazer mais uma vez tê-los aqui com a gente. Boa noite, boa noite, Rafa. Ed Benzi. Boa noite, vamos lá. Valeu, Leandro, valeu pessoal, agora 6h13, estamos apenas começando. No programa de hoje vamos conferir uma entrevista com o ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, Nonato. Tem os quadros do GFUT e muito mais. Óbvio Ululante, continue ligado com a gente, 6h14. Bola quica, eu pego ela de primeira. Futebol e arte. Então vamos começando o programa de hoje com o quadro enviado pelo Silvio. Ô Tio Fio, faça as honras do chefe aí, né, porque tá de olho. Rafa, boa noite, ouvintes. O Futebol e Arte, então, dessa semana, né, é uma dica que o Silvio tá enviando aqui pra gente, que é uma propaganda, né, que foi compartilhado lá no e-mail do GFUT, né, da nossa lista lá de e-mails, pela Sara, né, diretamente lá de Buenos Aires, mandou pra gente esse link, que é a propaganda onde a Topper faz uma defesa de um resgate dos valores que fizeram do futebol uma paixão mundial. Na verdade, é uma ode aí ao espírito amador, né, do futebol. A propaganda, né, de muito bom gosto pode ser vista pelo link www.espírito, vou falar do jeito que tá escrito aqui, tá? Para o pessoal digitar certo. Espírito com U, amateur, TEUR.com, né? E aí, em tempos de tantas negociatas e marketings, né, a referida propaganda é um bálsamo aí para os amantes do futebol. E também deixa uma crítica bacana aí no ar sobre, né, a atualidade do futebol que estamos vivendo aí atualmente, né, no futebol não só brasileiro, mas em vários países do mundo aí. Vale a pena entrar lá, clicar e conferir. Tá aí então, Futebol e Arte de hoje enviado pelo Silvio, né, essa propaganda da Topper, né, quem quiser conferir lá é www.espiritoamateur, né, amador em inglês, né, .com, pode conferir lá essa propaganda que é bem legal, não sei se vocês olharam lá, né, tiveram a oportunidade de ver, eu assisti a propaganda, né, dei uma olhada no site, é bem legal a proposta, né, de reviver esse futebol, né, que hoje, como a gente tava conversando, TJ, o torcedor,
A criança que quer ser jogador de futebol não tem mais aquele sonho por causa do esporte, né? E sim por causa de outras coisas que o futebol pode trazer, né? Dinheiro, carros importados, né? E outras coisas. Exatamente, Rafael. Boa noite, querido ouvinte. Um beijo no cérebro. A gente estava conversando aqui. É muito mais pelo glamour, né? Que é também bem explorado pela mídia de um modo geral. Todo esse glamour que envolve a profissão de jogador de futebol no alto rendimento. Sim, também claro, é bom a gente deixar isso bem claro, não é... Uma pequena parcela do alto rendimento, né? 10%, né? Mais ou menos dos jogadores. Se muito, né? Se muito. E a propaganda pode ser vista no YouTube também. Eu acho que se o pessoal procurar é mais fácil de achar. Sim. Mas é legal também dar uma conferida no site. Tem outras, além do vídeo, tem outras coisas também que o site traz. Vale ressaltar também que apesar dessa ode ao espírito amador, também é a construção de um novo espírito amador e que não está fora das negociatas e do marketing também não, né? Claro. Porque às vezes pode dar essa impressão, mas não, é uma propaganda bem planejada e sabe, né, a que veio. Mas é bonita a propaganda, sim. E você, Marinho, que tem a pesquisa, né, relacionada aos jogadores, né, que muitas vezes, às vezes, tem que ir mais por esse espírito mesmo, né? Sim, mas eles nunca largaram esse espírito, né? Sempre tem, eu acho que eu brinco assim que todo jogador com quem eu converso sempre fala assim, porque hoje é só eles que são diferentes, entendeu? Só eles que prezam o espírito amador, todos os outros são todos mercenários, mas eles não, eles... Mas enfim, né, são coisas que atravessam o futebol aí na atualidade. Tá certo, pessoal, agora é 6h17. Olha, agora a gente vai conferir uma entrevista, né, com o multicampeão com a camisa do Cruzeiro. Ele foi ídolo dos anos 90, Nonato, que ocupou a lateral esquerda celeste entre 1990 e 97 e se tornou um dos maiores jogadores da história do clube na posição. Eu conversei com o Nonato, né, que falou sobre sua fase vitoriosa no clube, o atual momento do Cruzeiro e muito mais. Então vamos conferir essa entrevista. Ô Nonato, primeiramente, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui na Rádio UFMG Educativa. O prazer é meu, mais uma vez, estar participando do seu programa e a gente está à disposição. Ô Nonato, e você que foi o lateral direito do Cruzeiro num período muito... lateral esquerdo, né, perdão, muito vitorioso do Cruzeiro, né, ali na década de 90, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores. Como é que foi participar, né, daquele período do Cruzeiro? Eu fico satisfeito, fico feliz em, mesmo depois de muito tempo, ainda ser reconhecido pelos torcedores do Cruzeiro. Como você falou, eu tive uma trajetória muito boa, uma trajetória vitoriosa. No total, contamos os títulos oficiais e os não oficiais, são 14 títulos. A gente fica muito satisfeito em poder ter feito parte dessa história brilhante do Cruzeiro nos anos 90. E um título ali inesquecível é aquele da Libertadores, né, de 97. Como é que foi aquela caminhada? A caminhada foi meio difícil, né? Nós começamos perdendo as 3 primeiras partidas, perdemos pro Grêmio em casa, perdemos pro Sport Cristal, perdemos pro Aliança, quer dizer, depois conseguimos ganhar do Grêmio fora e ganhamos as outras 2, conseguimos se classificar. Realmente foi uma caminhada muito difícil, mas o objetivo foi alcançado, que era a conquista do título. E até hoje o torcedor, assim que te encontra na rua, ele lembra, né, daquele período, lembra da competição, da Libertadores principalmente? Sem dúvida, né? São 2 títulos importantes, assim, que os torcedores lembram mais. Que foi o que abriu o caminho pra gente ir para a Libertadores, que foi a Copa do Brasil de 96 contra o Palmeiras e a própria Libertadores. Então até hoje, mesmo fazendo esse tempo todo, já que eu saí do Cruzeiro e parei de jogar, os torcedores reconhecem e sempre tem boas lembranças. E tem, desse período que você passou pelo Cruzeiro, tem alguma história assim que você lembra, alguma coisa inusitada que você tenha passado com a camisa do Cruzeiro? Mas assim, foi na própria final contra o Palmeiras, que o Zezé estava lá na tribuna e o Ricardo Teixeira deu os parabéns para ele, como era o 2º ano dele como presidente, falou para ele ficar tranquilo, que ele ainda ia ter muita oportunidade de ganhar vários títulos. E aí, faltando mais um pouquinho, a gente acabou fazendo o gol e o Zezé desceu e foi lá para dentro do gramado e deu um carrinho. Ô Nonato, e falando do time atual do Cruzeiro, você acompanha o time, assiste os jogos do Cruzeiro? Como é que é essa relação com o clube atualmente? Não, sempre foi muito tranquila até hoje, nunca tive nenhum problema de relacionamento, sempre quando vou
na toca sou muito bem recebido, tanto na toca 1 como na toca 2, quando vou lá na sede Campestre, ou na sede do Barro Preto, lá na Timbira, o respeito dos funcionários comigo ainda continua o mesmo. E o Cruzeiro que teve esse bicampeonato, né, 2013, 2014, como é que você viu esse período do Cruzeiro, né, tão vitorioso? Sem dúvida nenhuma, né, foi 2 anos seguidos muito bons, né, tivemos até a oportunidade de fazer a final da Copa do Brasil também, se nem poderia ter conquistado mais um título, mas foi 2 anos vitoriosos. E a gente espera que o Cruzeiro consiga novamente voltar a ser vitorioso, igual foi os anos de 90, né, que ficamos essa década toda sem um ano sem ganhar um título, sempre a gente ganhava algum título. Tivemos 2 anos seguidos aí com uma sequência muito boa e a gente espera poder voltar de novo ao topo. Agora são 6h22, esse é o Óbvio Ululante, ao vivo na rádio UFMG Educativa. Estamos ouvindo entrevista com o ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, Nonato. Vamos conferir agora a segunda parte dessa conversa. E esse ano o Cruzeiro não está tendo uma temporada tão boa, né? O time está brigando contra o rebaixamento. Qual que você acha que foi o grande erro do Cruzeiro assim para não conseguir repetir essas boas temporadas? Não sou advogado aqui do Dr. Giovana, mas eu quero deixar bem claro uma coisa, não tem como você segurar igual os jogadores que foram vendidos, né? O Goulart, o Everton Ribeiro, o volante lá, o Lucas Silva. São jogadores que, vamos dar um exemplo, você tem um salário aí de 350 mil, você recebe uma proposta da China para ganhar 1 milhão. Se você não vender o jogador, ele não vai render a mesma coisa, e você não tem como bancar um salário desse, um mercado lá da China. Então, automaticamente, o jogador pressiona para que o clube venda. E o clube acabou vendendo, se desfazendo de alguns jogadores, de 6 ou 7, mas contratou. Aí a questão é assim, os jogadores que foram contratados podem não ter se adaptado ao clube, ao sistema de trabalho do treinador, entendeu? Mas o Cruzeiro não deixou de repor. O Cruzeiro repôs, eu acho que saíram 7 ou 6 ou 8, o Cruzeiro contratou em média aí também de 6 a 7 jogadores, entendeu? Pode não ter sido do mesmo nível, na mesma altura, porque também esses jogadores já estavam acostumados a trabalhar com o Marcelo Oliveira. E agora chegou nessa reta final o técnico Mano Menezes, né? Você acha que foi acertada a contratação do treinador e você acha que ele pode fazer uma boa reta final e também já pensando no ano que vem, né? Sem dúvida. Por exemplo, a minha maior preocupação era realmente essa situação delicada, né, do Cruzeiro, que está perto ali da zona do rebaixamento, conseguiu sair agora um pouco, está ali. Se manter, não adianta também você querer estar pensando ainda em G4, a maior preocupação tem que ser em você estar longe dessa zona do rebaixamento. Aí sim, o Mano Menezes preparar um elenco para no próximo campeonato de 2016 fazer uma equipe, um elenco para que tenha condições de voltar a disputar de novo pelo título e pela uma vaga na Libertadores. Ô Nonato, você, né, foi o lateral esquerdo do Cruzeiro, e assim, um jogador que também é lateral, mas do outro lado, né, que é o Mike, né, um lateral direito que a gente vê que tem um grande potencial, né, fez 2 ótimos anos, 2013, 2014, mas nessa temporada não tá tendo assim um bom ano. Você acha que é natural, né, é um jogador muito jovem, e você vê que ele pode ainda render muito mais do que ele já rendeu? Não, sem dúvida, né? Porque quem sabe jogar não desaprende, né? O que de repente pode ter acontecido esses 2 anos seguidos bons dele, ele de repente pode ter tido uma proposta boa para ser negociado e acabou não sendo negociado. Então automaticamente o seu rendimento cai, você fica desestimulado um pouco, achando que você poderia ter sido negociado, ter resolvido a sua vida financeira e você acaba não sendo negociado e o jogador cai um pouco de rendimento, isso é natural. E na semana passada teve a renovação do Fábio, né? Qual que foi a importância de renovar, né, por mais 3 anos um goleiro que é o ídolo do clube, né? Sem dúvida, foi um esforço, né, do presidente
Dr. Gilvan, ele fez um esforço porque realmente é um símbolo, né, da torcida do Cruzeiro, um jogador com maior número de partidas, e a torcida não ia perdoar o presidente se não tivesse renovado com o Fábio. Ô, Nonato, e pro torcedor, né, que sente saudade da época que você jogava, como que tá a sua vida atualmente, né? Você tá morando em Belo Horizonte, tá mexendo com o que atualmente? Eu moro em Belo Horizonte desde quando eu cheguei em 90, mesmo quando eu fui jogar fora, no Fluminense, em outros clubes, sempre tive residência aqui em Belo Horizonte, continuo morando em Belo Horizonte. Mas ainda mexe com o ramo do futebol ou acabou mudando um pouco? Não, hoje eu mexo mais no ramo de futebol, entendeu? Eu gosto de brincar umas partidinhas de futebol. Aí as partidas de futebol é mais só quando eu tenho um convite aí de alguns interior, de algumas prefeituras, aí é que a gente consegue montar aí uma seleção mineira e jogar um pouquinho. Ô, Nonato, eu gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por atender a nossa ligação e até a próxima. Eu que agradeço e mais uma vez foi um prazer, uma satisfação. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, Nonato. Tá, então ouvimos um bate-papo com o ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, Nonato. Essa entrevista que estará disponível daqui a pouco nas nossas redes sociais. Você pode entrar lá no Facebook, né, na nossa página Óbvio Ululante. Ô, Leandro, e esse aí você lembra? Esse aí jogou bem no Cruzeiro, né? Esse jogou muita bola, cara. Acompanhei várias vezes ao vivo, né, no Mineirão. O bicampeonato da Supercopa da Libertadores, vários clássicos contra o Atlético, né? Ele marcando o Sérgio Araújo, que era um duelo muito bacana aqui de Minas. Era muito bacana vê-lo jogar. Jogava bem com a esquerda e com a direita. Esse é curioso, né? Que ele era destro, mas jogou sua carreira inteira na lateral esquerda. E ele tinha o hábito, né? Como todo jogador que joga com a perna invertida, né? Ou no lado invertido do campo, ele tinha o hábito de levar a bola para o centro e bater a gol. Foi um dos grandes jogadores que marcou a história do Cruzeiro da década de 90 pra cá. Muito bacana aí ter essa conversa com o Nonato. Agora são 6h28. Vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Aqui, quando é que começou a história do sangue azul? Na Idade Média, esse era um nome dado ao sangue dos nobres. Mas agora isso nem faz tanta diferença, né? Aham. Hoje, nobre é doar sangue pra salvar vidas. As reservas do Hemominas estão abaixo do esperado. Mudar isso só depende de você. Tenha uma atitude nobre. Procure o Hemominas e doe sangue. O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Seis horas 29 de volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante aqui na Estação do Conhecimento. Continue com a gente, 104,5 FM. 1900 e bolinha. Hora do quadro enviado pelo Gino. Gino, que não está com a gente hoje. TJ, faça as honras, por favor. Boa noite. Pois é, Rafael, boa noite, querido ouvinte. Se liga nessa aí que hoje o 1900 e bolinha traz uma crônica publicada no Minas Gerais de 1º de julho de 1930, assinada por Antônio Crispim. Nela, percebemos a incrível narração de um confronto entre o Clube Atlético Mineiro e o Vila Nova de Nova Lima, o time dos ingleses do Morro Velho. E a crônica é assim, abre aspas. Antes, muitos automóveis haviam partido. Gente horrível com a mania de futebol. Rapazes que os pais ensinaram a torcer desde crianças. Tradições de famílias. O clube da família. O destino de uma descendência inteira. Dia de festa em Nova Lima. O domingo levando homens e mulheres que nem queriam ver a mina. Atlético, obstinação, vaidade, brigas, entusiasmos. O Atlético. Definição. O Atlético é uma porção de pessoas, todas de classes sociais, que aos domingos acompanham o Dr. Moura Costa, Belo Horizontino, ficando atrás. Com as festas, as moças e os soldados. Em Nova Lima, de certo, o jogo começara. Subindo o morro, descendo o morro,
a estrada lá em cima, o automóvel que vinha aparecendo, que ia voltando. Que pena! Quanta gente privada de ver o Atlético. Quantos torcedores não desejariam estar ali, sob a poeira, voando para Nova Lima? Ou mesmo como nós, com aquela velocidade de câmara lenta. Nova Lima aparecendo. No fundo, o campo do Vila Nova. Em redor, montanhas. Montanhas de Minas. Montanhas. Sempre montanhas. Contudo, generosas. Deixando ali um pedaço de terra, aquela hora cheio de gente. A própria arquibancada já era uma elevação do terreno. Quando entramos, o jogo começava. Lá dentro, havia para aquele barulho de entusiasmo uma grande contribuição de Belo Horizonte. Moças torcendo pelo Atlético. E o Vila Nova tinha toda a povoação em festa. A rainha vestida em vermelho e branco. Outras moças com vestidos uniformes, cujas cores pareciam gritar: "Eu sou do Vila!" Meninas vibrantes. Estavam ali para que a vitória não saísse daqueles morros. Gente boa de Nova Lima. Vivas e urras ao Atlético. Banda de música. Na beira do campo, uma preta toda enfeitada. A sua simplicidade encantava. Ela estava pedindo alegremente que Deus desse a vitória à sua gente do Vila Nova. Ria, perdendo tempo, torcendo pelo sistema antigo. Barulhão na arquibancada. A banda de música sai devagarinho. E um homem com foguetes debaixo do braço escapa subtilmente, levando para casa aquele material de regozijo. Há novo barulhão da torcida. Então a gente repara no grande número de pessoas de Belo Horizonte. Até umas meninas da Rua dos Caetés. Eram atleticanas. Elas se haviam enganado porque Saíde não jogou, mas continuaram a torcer pelo Atlético. A rainha do Vila Nova sorri tristemente. A gente de Nova Lima, amável e educada, vai aceitando aquela vitória imprevista do Atlético, que o juiz José Avelino não queria. O povo grita os nomes dos jogadores do Atlético, fazendo um barulhão de festa no fundo dos morros. Os automóveis saíram numa chispada. Eram ainda 5 horas da tarde e havia sol. Meninos pretinhos esperavam gritando: "É sopa!" na beira da estrada. Para eles, o Atlético fora vencido. E vingavam-se de não ter assistido o jogo, gritando assim à margem do caminho. Um torcedor apaixonado é que não gostou e disse, censurando: Os ingleses precisam pôr o telefone para essa gente aqui. Vejam, não sabe que nós vencemos. Olha, guri safado, 2-0, ouviu? Tudo poeira. Adiante quase não se enxergava automóveis levantando poeira. Belo Horizonte reaparecendo. Então, os dominados pela alegria, os torcedores iam anunciando o resultado do jogo, mesmo as pessoas que não perguntavam. À noite, a avenida encheu-se de atleticanos. Os palestrinos encheram o bar Excelsior. Os americanos ficaram no bar do Ponto. Todos comentando as 3 últimas vitórias do primeiro turno do campeonato, que anteontem terminou. Fecha aspas. Ah, diz aqui o Gino, esquecemos, né? Propositalmente, de dizer que Antônio Crispim era o pseudônimo de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Nessa época, o escritor tinha 28 anos de idade e assinava textos jornalísticos, dentre eles crônicas esportivas, nos periódicos Minas Gerais e Estado de Minas. E você, caro ouvinte, sabia disto? Muito legal, muito bacana o 1900 e bolinha de hoje, aí, né, relembrando uma partida entre Atlético e Vila Nova, né, o texto muito bem trabalhado, né, com a riqueza de detalhes do jogo. Dá até pra, né, botar na memória aqui, imaginar as cenas, né, pela narração que ele faz. A gente foi e voltou de Nova Lima, né, é interessante isso mesmo. Grande abraço ao Gino aí que mandou essa pérola pra gente aí, muito bacana esse 1900 e bolinha. Grande abraço pro Gino, né, que sempre tá coletando aí, né, essas histórias do passado do futebol mineiro. Agora são 6h35. Vamos fazer mais um intervalo, mas é bem rápido, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante.
Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá! Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. De volta com Óbvio Ululante na programação da Rádio UFMG Educativa. Continue com a gente, ufmg.br/rádio. Agora são 6 horas e 36 minutos. O Campeonato Brasileiro ele tá parado, né? Atlético e Cruzeiro só voltam a campo na semana que vem, na quarta-feira. Mas ontem teve o América em campo, né? O Coelho, que acabou vencendo por 1-0 o Macaé do Rio de Janeiro. Festa pra Sara, né? Que tá feliz com o Coelho voltando às vitórias, né? E voltou ao G4, já é o terceiro colocado. Pois é, isso eu não tive alucinações auditivas. Ontem eu ouvi até um mini buzinaço na região da Pampulha quando a América fez o gol. Festa aí da torcida americana. Terceiro lugar, né? Se aproximando aí muito da volta aí à Série A, né? Sim. Só não deixar cair o ritmo, né? Igual aconteceu algumas rodadas atrás. E eu assisti o jogo, assim, o América jogou pro gasto, né? Não foi aquele jogo... Perdeu muitos gols o América. Não foi aquele jogo bonito, não, mas assim... O que importa foi a vitória mesmo. Né, os laterais eram improvisados, né? Na verdade eram meio-campistas, então tomou alguns sustos ali nas costas deles em alguns momentos. O Mancini, né? Também o jogo passou a ser mais de contra-ataque, né? O que pra ele não é muito bom, né? Pra ele um jogo mais cadenciado assim é melhor, mas o que vale foi os 3 pontos. A rodada ajudou a América também, né? Bahia empatou, Santa Cruz perdeu, o Sampaio Corrêa perdeu, então... E agora é torcer pro Boa bater o Vitória lá no Barradão, né? Pro Vitória, que tá em segundo lugar, não se afastar muito. É difícil, porque o Boa... O Boa tá vice-lanterna lá, tá... Sem querer fazer um trocadilho, o Boa tá mal nesse campeonato, né? Porque... O Boa tá classificando pra Série C nesse momento. O Boa tá cavando a sua vaga na Série C 2016. Pode ser substituído pelo Tupi, não é isso? Pois é, verdade, o Tupi, né, que venceu o primeiro jogo por 2-0, o Asa, né? Agora vai ter o jogo de volta, tá? Se for pra semifinal, já tá na Série B, né? O Boa tentando aí. Pode ser, né, que o Boa e o Tupi troquem de posições, né, em 2016. Agora são 6 horas e 38 minutos. Hoje, né, a gente está recebendo aqui o Leandro Cordeiro, né, que também é membro do GFUT e doutorando em lazer aqui na UFMG. E o Leandro, ele tem uma vasta experiência aí em Copas do Mundo, né, Leandro? Além da Copa aqui do Brasil, você esteve em 2006, né, na Alemanha, 2010 na África do Sul. Como é que é, né, vivenciar aí essas Copas do Mundo em locais diferentes? E como que começou essa coisa também, né, de querer ir para outras Copas, né, Copas fora do Brasil, né, na Alemanha, também na África do Sul? Assim, na verdade, essa advém da paixão pelo futebol, né? Sim. E isso acaba reverberando na vontade de acompanhar um evento tão grandioso e tão importante para o futebol mundial, que são as Copas do Mundo, né? E o meu pai, ele tinha colocado como meta, né, para ele ir na Copa da Alemanha, só que ele faleceu antes disso. E aí eu pensei comigo mesmo, né? Por que não, né? Estar lá, né? Vivendo esse evento que é tão importante num país que respira futebol, né? Onde o futebol é tão presente na cultura local, né? Talvez, como disse o tio Fio aqui, representando o meu pai, né? Um velho bom vascaíno. Então é isso, assim, foram experiências muito legais, né? A Alemanha é um pouco parecido com a gente, né? Em razão da presença do futebol, né? Nos mais diversos cantos do país, de norte a sul, leste a oeste, né? Então, foi essa vontade mesmo de estar presente, de observar coisas, né? Porque eu trabalho com futebol já há bons anos no meio universitário, né? Com a disciplina futebol, já trabalhei com a disciplina de sociologia do esporte também. Então, assim, estar lá também como torcedor, evidentemente, né? Mas também como um observador atento, né? Assim como outras pessoas, o geógrafo observa algumas coisas, o psicólogo observa, né? O sociólogo, né? Nós da educação física que trabalhamos com esporte, gostamos ou precisamos estar atentos, né? Nesses grandes eventos ou em outros contextos, há fatos que nos chamem a atenção, né? E a Copa do Mundo realmente tem inúmeras coisas que me chamaram a atenção.
Eu imagino que tenha sido, pelas diferenças dos países, né, experiências muito diferentes, né? Assistir uma Copa na Alemanha, na África do Sul, né, que são países tão diferentes também aqui no Brasil, né? As experiências devem ter sido muito diferentes. Realmente, foram experiências diferentes em razão de singularidades, né, de cada país. A África do Sul havia um clima na Europa da não ida dos torcedores para a África em razão, né, do estereótipo que se tem, né, da violência urbana, principalmente em Joanesburgo, né, a questão da língua, né, a Alemanha com toda a especificidade da língua alemã, né, e foram realmente experiências muito distintas, né. A África do Sul, o futebol não é tão presente na cultura local como é na Alemanha, como é em nosso país, né? Há outros esportes como o cricket, por exemplo, é muito praticado, né? O rugby é muito praticado, faz parte da cultura local, né? Então, assim, mas isso é muito rico para o turista, para o observador, para o torcedor, né? Para observar certas coisas, né? Então, assim, na Alemanha, é impressionante como o país não precisou fazer muita coisa para organizar a Copa. É óbvio que alguns estádios foram construídos, outros reformados, né? Mas transporte público, rede hoteleira, né? Aeroportos. Já na África do Sul, não, né? Eu não rodei muito a África do Sul, fiquei só em Joanesburgo e Durban, que é uma cidade um pouco mais centro-sul. E aí, por exemplo, o transporte público muito ruim na África do Sul. E aí a gente tinha que lidar com isso, né? Então essas experiências são muito ricas. Aqui no Brasil eu também não rodei muito, foi só Brasília e BH, mas vi coisas interessantes. Por exemplo, em Brasília eu vi algo que eu não vi nem na Alemanha, nem na África do Sul, que foi um carro de troca de moeda, um carro de câmbio que fazia trocas de moeda em locais públicos. Dólar, euro, né, as principais moedas. Então, assim, isso me chamou muita atenção, né, como isso... Leandro, só te interrompendo um pouquinho, mas era oficial isso ou era esse carro? Não, era de uma empresa, né, era de uma empresa, me parece, autorizada para fazer câmbio de moeda. Acabou que eu não fiz o câmbio, mas eu fiz uma imagem desse carro que estava ali perto da Praça dos Três Poderes em Brasília, que realmente me chamou muita atenção pela grandiosidade do evento, pelo número de pessoas, né, pelos estrangeiros que vêm, né, que vieram ao Brasil, né? Isso me chamou, entre algumas outras coisas, isso me chamou a atenção, que eu não tinha visto em outras Copas. Se tem os Truck Foods, tem o Truck Money aí nesse caso, né? É isso, TJ. Então, ô Leandro, a gente foi muito falado, até um pouco na mídia na época, que a Copa da Alemanha era uma Copa para afirmar a Alemanha unificada, né, por causa da organização. A Copa da África do Sul, muito também para colocar, né, firmar a África do Sul como um país emergente, parte dos BRICS. A Copa do Brasil também para firmar o país como um país organizado, capaz de receber grandes eventos. Eu queria saber aí, em termos até de organização mesmo, assim, como que você percebeu Alemanha, África do Sul, Brasil, a diferença, semelhanças, como que isso ficou para você? Assim, TJ, algumas coisas são muito padronizadas, né, cara? Quem já teve a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de desenvolver uma pesquisa aqui durante a Copa, muitas coisas que a FIFA impõe, ela impõe em qualquer lugar. Só que, por exemplo, na Alemanha, algumas imposições não foram muito aceitas. Por exemplo, a FIFA não queria que a final fosse em Berlim. E o comitê e o governo alemão, né, bancou isso. Né? Então, assim, mas só voltando na questão principal que você me fez, né? Algumas coisas são extremamente padronizadas, né? A organização dentro dos estádios, os staffs, a questão da segurança. Por exemplo, em Joanesburgo, né, eu fui com outros torcedores conhecidos meus e eles estavam um pouco preocupados com a segurança. E eu tinha dito para eles, não se preocupem, porque em Copa do Mundo há um exército nas ruas. Né? Como houve aqui, Polícia Militar, Polícia Federal, Marinha, Exército, né? Então, assim, em termos de organização, há algumas padronizações, mas é óbvio, a Copa mais organizada que eu estive foi na Alemanha.
Não só, e aí tratando de todos os outros aspectos, né? Aeroportos, logística de transporte, informação, né? Todo local, nas cidades que eu fui em 7 cidades, todas as cidades que eu passei, né? Você tinha o acesso à informação muito facilitado. Inclusive, assim, não encontrava pessoas falando português, pessoas ligadas à organização da Copa, mas em espanhol, inglês, alemão, né, francês, o que facilitava muito, né, para o turista, para o torcedor internacional. Na África, algumas coisas ligadas a transporte público, realmente eu já tinha falado sobre isso, né, foi muito ruim, muito ruim. Por exemplo, o acesso ao Soccer City é muito ruim, né, acho que pela localização, né, por onde ele foi construído, né. Mas assim, a FIFA, né, e talvez até o próprio comitê organizador da África tinha um pouco esse interesse, né, de pela primeira vez realizar a Copa em um continente que não havia recebido. E aí a questão onde realizar. A África um pouco parecido com a situação do Brasil naquele momento em termos de economia, né? E aí a FIFA talvez, né, junto com o próprio país, com a própria África, né, entendia que era a África do Sul o melhor país para realizar. Né? Aqui eu não posso te dizer tanta coisa sobre a organização, é óbvio, né? No nosso grupo de pesquisa a gente discute algumas coisas, eu estive em 2 cidades, acompanhei muita coisa na mídia, né? Algumas coisas eu acho que funcionaram bem, outras não, né? Mas o que eu sinto é que é um evento extremamente padronizado, né? É uma forma de organizar evento que, óbvio, tem as peculiaridades de cada país, de cada cidade, inclusive, né? O Brasil, por exemplo, um país gigantesco, com suas peculiaridades regionais, locais, né? Mas eu sinto um evento muito padronizado, sabe, TJ? É isso. Ô Leandro, e tanto na Alemanha quanto na África do Sul, você passou muito perrengue nesse país também? Teve muita história boa para contar? Cara, tem muitas, né? Muitas histórias. Na Alemanha, principalmente, porque eu ainda não sou muito fluente no inglês, né? Mas na Alemanha era muito pior, né? Então a coisa da língua realmente pegou na Alemanha, na África nem tanto. E eu sempre digo que ir em Copa do Mundo, a língua é a bola, né? É o futebol. Mas o perrengue que eu passei foi numa cidade que chama Darmstadt, fica nos arredores de Frankfurt. A gente chegou para dormir nessa cidade, Rafael. Sim. E aí num esquema que chama Rostafan, onde os torcedores locais recebiam torcedores estrangeiros, né? E a gente acessou o site do Rostafan, conseguimos uma casa. Quando chegamos na casa do cara, um cara muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Eu não vou definir o que é estranho. Mas ele nos recebeu, né? E quando foi nos levar para o quarto, né? Era um porão onde a gente descia uma escadinha que não tinha luz, super estranha. E ao descer a escada, cabeças de animais entalhadas, cara. Que isso? Eu fui de órgãos. Num filme de terror, praticamente. Foi isso, Marina. Eu falei com a minha irmã, né, que o marido dela, cara, será que a gente vai acordar vivo amanhã, né? Então, assim, e aí a gente arrumou nossas coisas. No próprio quarto também tinha alguns animais entalhados. Então era dormir com o olho aberto e um olho fechado. Tipo isso. Porque realmente parecia um filme de terror, né? Mas assim, correu tudo bem. No outro dia a gente acordou vivo. Com todos os órgãos, né? Todos os órgãos. Assistimos o jogo Portugal e Irã. Foi meu primeiro jogo em Copa do Mundo. Foi muito bacana. Meu cunhado é português, então assim, ele queria muito assistir um jogo de Portugal, né? Para realizar uma vontade grande que ele tinha. Eu acabei tendo que assistir os nossos patrícios. E falando um pouco, né, de jogos, assim, quais que são os jogos que você mais lembra, né, os jogos que ficaram mais na sua memória, né, em Copas do Mundo? Assim, cara, 2 jogos me marcaram muito. Um foi Brasil e Chile nas oitavas de final na Copa da África. Porque realmente havia sempre quando vai para o mata-mata a gente cria uma expectativa grande, porque perdeu não tem volta, né? E foi o meu primeiro jogo em Copa do Mundo nessa... Aliás, perdeu, volta, né? Exatamente, TJ. Se perdeu, volta para casa. Mas o jogo realmente, Rafael, mais marcante foi quando eu vi Ronaldo fazer um gol ao vivo em Copa do Mundo. Eu joguei no América na década de 90 e quando eu encerrei minha carreira no América, Ronaldo chegou no Cruzeiro.
E aí eu sou cruzeirense, acompanhei muito a carreira de Ronaldo, né? Acho ele um cara extra série, né? Como Romário, Reinaldo, que jogou no Galo, né? E alguns outros aí de estirpe muito rara. E aí, ao ver Ronaldo fazer um gol no estádio do Borussia Dortmund, em Dortmund, foi realmente muito bacana. Contra o Japão, acho que a gente ganhou de 4-1 esse jogo. Sim. Foi muito legal, assim, estar ao vivo e ver toda a capacidade dele, técnico-tática, né? De fazer o que ele se predispunha a fazer num jogo de futebol. Realmente esse jogo Brasil e Japão não era nenhum clássico, né? Mas, assim, ver o Ronaldo e o próprio Juninho Pernambucano, né? Foi muito bacana, porque meu pai era vascaíno também, e aí ver o Juninho fazer um gol, e ele fez um gol nesse jogo, né? Foi muito bacana também. O Brasil acabou sendo eliminado, né, em 2006 pela França, mas talvez tenha sido a última grande seleção do brasileira, né, se a gente colocar no papel. Tinha Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, era o Dream Team na época, né? Roberto Carlos, Cafu, badalado. Os jogadores estavam... nunca uma seleção teve tantos jogadores em uma fase tão boa e não deu certo. Acabou e nunca, talvez, né, Rafael, a preparação tenha sido tão ruim. Porque os caras foram pra Suíça, né? E eu acho que ficaram comendo chocolate lá, só pode. Porque... Torcedor abraçando o Ronaldinho no meio do campo, né? Foi uma festa. A história lá, acho que é Vegas, né? A cidade onde eles ficaram. Sim. Realmente aquilo ele marcou muito negativamente, né? E no 7-1 aqui no Mineirão você não tava não, né? Tava não, cara. Tava em Diamantina com minha família, né? Torcendo, evidentemente, pro Brasil. Mas eu realmente... eu não esperava que o Brasil passasse da Alemanha. Mas eu também não esperava o 7-1, né? Como foi, não. Mas quando o Filipão abriu o Bernard e abriu o Hulk, ali ele perdeu o jogo, na minha opinião. Pois é. Ô, Leandro, muito obrigado, né, por compartilhar com a gente aí um pouco da sua história, né, em Copas do Mundo. Eu sei que deve ter muita coisa ainda pra falar, mas nosso tempo aqui, infelizmente, é curto. Valeu. Não, foi eu que agradeço aos meninos do GFUT, né? Foi uma oportunidade bacana, a rádio, e depois a gente volta pra bater mais papo com vocês. Claro. 6h53, vamos para o intervalo, já estamos de volta. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Meu nome é Maria da Consolação Guimarães Arciel, eu moro aqui no bairro Esmelinda, no bairro Aparecida. E quero dizer que assim, essa rádio transmite assim, educação para as pessoas, a gente aprende muito. Adquire muito conhecimento, tá? E parabenizar. Parabéns a você. O FMG Educativa é 10. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. 6h54, continue com a gente, 104,5 FM. Frase do dia. E aí, Marina, o que você trouxe pra gente hoje? Pois é, Rafa. A frase da semana é, na verdade, um parágrafo da semana, né? Extraído do livro Crônica dos Índios Guayaqui, relato etnográfico de Pierre Clastres, que é um antropólogo francês que pesquisou os índios Guayaqui, ou Axé, como os mesmos se denominavam, né? Nos anos 60. Então segue o parágrafo sobre os Kibuchu e a bola. Kibuchu, só explicando aqui antes, como são chamadas crianças aproximadamente entre 7 e 12 anos. Aí eu não sei, tá, gente? Me desculpe a ignorância, se é em Tupi-Guarani ou se é no dialeto específico dos axé lá. Tá perdoado. Tô perdoado? Ah, que bom. Não ia conseguir dormir hoje. Bom, vamos à frase. Parágrafo, etc. Coisa certa, em todo caso, era o horror dos axé diante da violência. Sobretudo quando ela lhes parecia ameaçar as crianças. As Kibuchu dispunham de uma bola de futebol. Eles ignoravam tudo das regras do jogo, mas gostavam muito de correr atrás da bola. Homens se juntavam e os meninos, infinitamente mais hábeis que os adultos, se divertiam perversamente em impedir os grandes de tocar a bola. Empurrões se produziam, quedas, tudo isso em meio aos gritos entusiasmados das crianças. Ora, durante esse tempo, as mães, longe de considerar o jogo algo tranquilo, logo sobravam na angústia.
E regularmente eu via correr até a mim uma delegação de mulheres chorosas que me suplicavam para intervir no campo a fim de pôr fim ao que, com toda evidência, ia virar um massacre geral. Aí ele reproduz o que ele captou da fala das mulheres lá, das mães, né? Eu não tenho muitos filhos, 2 somente. E outros diziam, nós não estamos contentes, um grande medo, a gente não quer ver os quibuchus se ferirem. Voltando à fala do Pierre Clastres, eles não se referiram de jeito nenhum. Em suma, as mães armavam uma tal algazarra entre súplicas, injunções furiosas e cantos fúnebres que a partida parava logo. Em certo sentido, os papéis eram invertidos e as crianças cediam, mais para ter paz do que por obediência. Como se o protesto das mães tivesse sido, para eles, um capricho a que era preciso ceder. Tá aí, então, a frase do dia com a Marina. Valeu, Marina, pela frase de hoje. Agora são 6h57. Nós estamos chegando ao final. Pessoal, muito obrigado pela presença mais uma vez de vocês. Valeu, Leandro, né? Volte sempre a participar aqui com a gente quando puder. Valeu, Rafael, obrigado aos meninos do GFUT, a toda a equipe. Um abraço a todos os ouvintes. Valeu. Ô, TJ, o Luciano casou, né? Um abraço pro Luciano. Mandar um abraço aí pro Luciano, que nesse momento está em lua de mel em Santiago, estufando as veias do pescoço. Teve até sorteio de carro no casamento dele, rapaz. Sorteio de carro? Pois caramba, olha só. Caramba, a gente viu um up vermelho na porta do casamento, assim, sem placa, tudo prontinho lá pra... Que isso? Luciano tá demais. Os ouvintes não vieram pegar o sorteado. Pois é, né? A gente quer sortear aqui um par de convite pro casamento do Luciano, né? Dizem que foi a maior festa da história do Barreiro, né? O casamento do Luciano. No casamento, rapaz, você precisa ver a igreja lotada, que é pra parecer final de campeonato. Brincadeiras à parte, só agradecer novamente o Leandro. Muito obrigado por ter vindo aqui colaborar com a gente, Leandro. Mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, os assíduos, Thiago do Museu Futebol, Marcelo Mal, colega meu, também Rodrigo Freitas, tá aí 90% da nossa audiência abraçada. Mandar um abraço pro cara da pizzaria aqui em Cruz. O cara da pizzaria, Pacífico. Sempre um abraço para ele. É verdade, agora é 100%. E também mandar um abraço aí para professores e professoras municipais da rede municipal de ensino de Belo Horizonte em greve. Vamos lá, a luta continua, galera. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença. Quarta-feira que vem estamos de volta a partir das 6h da noite aqui na rádio UFMG Educativa. Muito obrigado para você, ouvinte. Eu sou o Rafael Miguel. Nós nos encontramos ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. Agora tem Caju e Castanha, futebol lá no céu. Pra o futebol no inferno eu não tirei o chapéu e por isso eu preparei um futebol lá no céu. Pra o futebol no inferno eu não tirei o chapéu e por isso eu preparei um futebol lá no céu. Nesse time eu vou jogar, pedindo licença a Deus pra me ceder o espaço, porque futebol no inferno nunca me deu resultado. Eu vou jogar lá no céu pra ver se eu fico aprumado. Nesse time eu vou jogar. O futebol no inferno deu bastante confusão, saía briga, pedrada, gente com arma na mão. E eu sei que lá no céu não existe confusão. Nesse time eu vou jogar. Um dia eu tava em casa, meu telefone tocou pra desvendar o mistério. São Pedro foi quem ligou pra ir defender um time que ele mesmo preparou. Nesse time eu vou jogar. Depois de falar com ele, minhas malas eu arrumei e fui direto pro céu. Mas no time eu não joguei, lá tinha tanta da gente, quando eu vi desanimei. Nesse time eu vou jogar. E eram dois times fortes que se encontraram sem medo. O time de São João foi mostrando seu segredo, preparou a escalação pra jogar contra São Pedro. Nesse time eu vou jogar. Torcedor na arquibancada gostando do movimento. 2 semanas atrás teve um jogo no relento, terminou o jogo empate 200 contra 200. Nesse time eu vou jogar. Domingo que vem vai ser a grande jogada final. Os jogadores são bons, mas tem muito perna de pau. Eu quero ver entre os dois times pra ver quem vai se dar mal. Nesse time eu vou jogar. São Pedro fez uma escala que outro time não tem. Gente bonita e honesta, pessoas que jogam bem. Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.